meu nome é Clara e eu faço uma pesquisa de doutorado no Programa de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. A minha pesquisa é uma pesquisa exploratória e qualitativa sobre as mulheres agricultoras da zona rural do município de São Paulo. São Paulo tem um território de 28% localizado em zona rural, o que foi delimitado pelo Plano Diretor de 2014. E esse território coincide também com áreas de proteção ambiental e com áreas onde é produzida a água no município. Existem agricultoras e agricultores que estão nesse território produzindo também alimentos. E a minha pesquisa busca avaliar quais são os fatores que levam as mulheres a terem uma maior agrobiodiversidade no seu espaço de produção. Nesse sentido, eu trabalho com dois objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. O objetivo 2, que é o de fome zero e agricultura sustentável, e o objetivo 5, que é o de igualdade de gênero. Minha pesquisa ela tem uma metodologia que é indutiva e dedutiva, porque eu parto de uma revisão da literatura existente, que é de uma perspectiva interdisciplinar que avalia os nexos existentes entre economia solidária, agroecologia e trabalho de mulheres, assim como também tem uma parte de trabalho de campo, que eu trabalho com a observação participante. Então eu vou para a realidade para colher os dados referentes à agrobiodiversidade dessas mulheres. E eu também busco avaliar, nesse trabalho de campo, se elas estão inseridas em redes e se acessam políticas públicas. Essa pesquisa busca então avaliar se as mulheres têm uma propensão à agrobiodiversidade a partir do trabalho de cuidados que elas desenvolvem na sua casa, devido à divisão sexual do trabalho, ou se a propensão à agroecologia vem da participação em redes e do acesso às políticas públicas, porque o território rural de São Paulo é um território que tem a presença de uma série de atores como ONGs e políticas públicas que estimulam a agroecologia. Então a ideia é avaliar o que leva essas mulheres a terem uma agrobiodiversidade maior. Olá! A nossa pesquisa consiste na elaboração e desenvolvimento de uma bebida à base do café orgânico, o Cold Brew. Trata-se de uma bebida de infusão a frio por um período de até 24 horas, e o resultado é uma bebida bastante peculiar e agradável ao paladar dos consumidores de café. Os grãos utilizados na nossa pesquisa são provenientes da famosa região Meso-Sul-Sudeste de Minas Gerais, mundialmente conhecida pela qualidade de seus cafés. Além disso, o café por nós utilizado é proveniente de uma cooperativa, a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e região. Trata-se de uma cooperativa com diversos certificados, dentre eles o do Instituto Biodinâmico, Fairtrade e do Orgânico Sul de Minas, onde essa forma de agricultura orgânica e certificada lança mão de uma agricultura que considera a resiliência dos ecossistemas e a capacidade de produzir alimentos de qualidade, respeitando a dinâmica dos ecossistemas. O que insere a nossa pesquisa dentro do objetivo número 2 de desenvolvimento sustentável. Detalhe bastante importante da matéria-prima utilizada em nossa pesquisa é que existe uma parceria entre a cooperativa e o grupo Mulheres Organizadas na Busca de Igualdade. Um projeto criado visando uma maior visibilidade da mulher e maior empoderamento dentro de toda a cadeia produtiva do café. O que insere a nossa pesquisa dentro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5. Gostaria aqui de agradecer a sua atenção e nos vemos em breve.
Eu sou o Edipo Guilherme Batista e eu faço doutorado aqui no Sena, sobre a orientação da professora Adriana Pinheiro Martinelli. A gente segue a linha de Biologia na Agricultura e o título do meu trabalho é o Estratégias in vitro para a produção de mudas de abacateiro tolerantes à Phytophthora cinnamomum raiz. Agora vem comigo para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e da estrutura do laboratório onde a gente desenvolve as nossas pesquisas. O patógeno estudado é o Phytophthora, considerado um pseudofungo. O que o difere dos fungos verdadeiros é basicamente a ausência de quitina em sua parede celular. Esse homiceto atinge uma série de outras culturas de interesse comercial, como o cacau, o abacaxi, o maracujá e a castanheira. Porém, é na cultura do abacateiro onde seu ataque é mais severo, onde os vasos radiculares são obstruídos, levando à morte das raízes e ao desenvolvimento de sintomas na parte aérea. Por isso, a busca é por materiais tolerantes. Para a obtenção de um maior número de indivíduos, multiplicaremos in vitro explantes a partir de eixos embrionários retirados de sementes das cultivares Duc7 e Toroquênio, cuja tolerância ao Phytophthora já é conhecida. A primeira fase é o estabelecimento in vitro, onde a gente retira o embrião da semente do abacateiro e espera ele se desenvolver no meio de cultura. Em seguida, a gente faz o alongamento dos explantes, onde a gente espera que o material cresça até que tenha o tamanho suficiente para que possa ser enraizado. Então, quando o material já cresceu o suficiente e passou dos 3 centímetros, ele é submetido à fase de enraizamento. A fase número 4 é uma das mais delicadas. É a fase de aclimatização das mudas. Vem comigo. Essa fase representa basicamente a obtenção da nossa muda, aonde a gente vê que obteve sucesso durante todo o processo dos trabalhos. A gente vai conseguir também com isso fazer os testes de PCR para ver se essas realmente são tolerantes ao Phytophthora, que é o objetivo final do meu trabalho de doutorado. A quarta fase é representada pela produção das mudas propriamente, aonde os explantes saem dos frascos de vidro contendo meio de cultura e são colocados em vasos contendo substrato. Essa fase representa uma etapa crucial do meu trabalho. Dessa forma, a gente tem que sempre tomar cuidado com a hidratação do material e proteger ele com esse plástico. Se esses explantes manterem a tolerância ao Phytophthora, uma nova realidade na produção de mudas de abacateiro pode ser observada a partir dessa metodologia. Olá, meu nome é Felipe André Oliveira Freitas, sou aluno de mestrado do programa Ciência Animal e Pastagem da Exalc USP, sou orientado pela professora doutora Aline Silva Melo César e o título do meu projeto é Identificação de EQTL a partir do sequenciamento de RNA mensageiro de músculo e fígado de suínos. Os suínos possuem grande importância econômica. Além disso, a espécie Sus scrofa é comumente utilizada em estudos de melhoramento genético e nutrição, além de servir como modelo de estudo para o ser humano. No estudo do transcriptoma, a técnica de RNA-seq é a mais empregada. A partir desse estudo, é possível sequenciar moléculas de RNA da célula e, posteriormente, realizar análises de informática para identificar polimorfismos de nucleotídeo único da sequência de DNA. Caso o polimorfismo do tipo SNP tenha alguma influência na expressão gênica em determinado locus, são chamados de locus de traço quantitativo de expressão ou EQTL. Porém, conhecimentos sobre o efeito de SNP na expressão gênica em tecidos de suínos ainda são escassos. Portanto, o objetivo do nosso trabalho é identificar SNPs a partir do sequenciamento completo de RNA mensageiro e associá-los à expressão gênica do músculo e fígado de suínos alimentados com diferentes fontes de ácidos graxos. Nesse trabalho foram usados 72 animais criados em parceria com a empresa DB Genética. Eles foram alimentados com diferentes fontes de ácidos graxos e após a criação foram abatidos e as amostras foram coletadas. Posteriormente, as amostras foram analisadas e o transcriptoma foi sequenciado. Todo o procedimento envolvendo os animais foram aprovados pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais da Exalc USP sobre as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Brasileiro de Experimentação Animal.
Espera-se o descobrimento de biomarcadores funcionais e EQTLs associados a características de interesse zootécnico que poderão ser utilizados para seleção e melhoramento genético a fim de obter ganho genético para a população de suínos da raça Large White. Além disso, este estudo permitirá a identificação de potenciais marcadores causais responsáveis pela modulação da expressão gênica. Em agradecimentos à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e a todos os colaboradores. Meu nome é Fernanda Nery Siconello, sou orientanda da professora doutora Aline César, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Pastagens da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC-USP. Minha dissertação tem como tema a avaliação da resposta imune em diferentes tecidos de suínos castrados sob diferentes dietas de ácidos graxos. Desde 2012, a suinocultura no Brasil vem ganhando uma grande influência quanto à sua produção global de carne, com uma projeção que pode chegar a primeiro lugar em 2024. Além disso, os suínos são um bom modelo de estudos metabólicos de humanos, isto é, a espécie suína pode desvendar certos conhecimentos sobre o metabolismo de humanos. As citocinas são proteínas que nos auxiliam a identificar o perfil imunológico dos animais, uma vez que são secretadas devido à intercomunicação celular. Além de regular o crescimento e secreções celulares, também podem regular o metabolismo dos lipídios. O meu projeto é vinculado ao projeto Jovem Pesquisador e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Uso de Animais, CEUA, da ESALC-USP. Foram realizadas 4 dietas com diferentes fontes de ácidos graxos, sendo essas: controle, com 1,5% de óleo de soja, dieta com 3% de óleo de soja, dieta com 3% de óleo de canola e dieta com 3% de óleo de peixe em suínos machos castrados da raça Large White nas fases de crescimento e terminação. Para as análises foram coletadas amostras de tecido muscular, tecido cerebral e fígado de suínos. Com isso, como perspectivas, temos com que ácidos graxos poliinsaturados podem diminuir a ocorrência de citocinas inflamatórias nos tecidos, uma vez que a presença dessas citocinas aumentam a lipólise e podem levar à ocorrência de esteatose hepática e aterosclerose. Como modelo para humanos, com o aumento do consumo de carne, a espécie humana passou a desenvolver problemas cardiovasculares e obesidade. Logo, a inclusão na dieta de humanos com ácidos graxos poderia ser uma maneira alternativa de controlar e diminuir a ocorrência dessas doenças. Obrigada. Lorena Gebara Benetton. Boa noite, meu nome é Lorena Gebara Benetton, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tenho pesquisado em meu mestrado sobre a contribuição dos espaços educadores na construção de comunidades sustentáveis, sendo orientada pelo Joel Cigolo e orientada pelo Marcos Sorrentino. Meu estudo de caso está inserido em um município em que seu território está 100% dentro de área de proteção de mananciais, recarga da Guarapiranga e também dentro da reserva de biosfera da Mata Atlântica, sendo, portanto, um espaço de singular importância para o desenvolvimento de práticas ecopedagógicas, promovendo a sustentabilidade social, econômica, política e ambiental. Só nessa pequena introdução já seria possível conectar essa dissertação a pelo menos 7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que se destacam. O objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. O 8, trabalho decente e crescimento econômico, promovendo o crescimento inclusivo e sustentável. O ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, ao tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O ODS 12, consumo e produção responsável, garantindo padrões de consumo e produções sustentáveis. O ODS 13, ação contra a mudança global do clima, adotar medidas urgentes para
combater as alterações climáticas e seus impactos. O 15, vida terrestre, protegendo, restaurando e promovendo o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerindo de forma sustentável as florestas. E o 17, parceiros, ao reformar os meios de implementação e revitalização de parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. Isso demonstra o alcance dos 17 ODSs e suas 169 metas, na busca de meios de vida mais sustentáveis, o que as comunidades sustentáveis têm praticado de forma holística e integrada à natureza. A pesquisa busca investigar a consolidação de territórios sustentáveis na transição para sociedades sustentáveis em responsabilidade global. O estudo também se galga nos 5 princípios orientadores: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. A interdisciplinaridade desse projeto perpassa por todos os ODS, por se tratar de práticas sustentáveis que buscam solucionar a atual crise socioambiental, demonstrando a abrangência da pesquisa e a dimensão planetária dos ODS, que nossas ações possam trazer mais sustentabilidade em nosso agir local e pensar global. Souza, sou orientada pelo professor Dr. Marcelo Nolasco e faço mestrado no programa de pós-graduação em sustentabilidade da USP. O título da minha pesquisa é Otimização nos processos operacionais de estações de tratamento de esgoto para a redução das emissões de óxido nitroso. Isso porque o óxido nitroso é um gás de efeito estufa 265 vezes mais potente que o dióxido de carbono, e nos últimos 30 anos se tem um aumento constante nas suas concentrações. Ele também é uma força antirradiativa positiva no balanço do sistema climático terrestre, causando aquecimento global, e induz também a depressão da camada de ozônio estratosférico, que é benéfica à nossa saúde. Ele pode ser emitido tanto por fontes naturais quanto fontes antrópicas, e é aí que se encaixa o meu trabalho. O problema é que as estações de tratamento de esgoto emitem óxido nitroso no processo de remoção de nitrogênio, e alternativas podem ser adotadas para sua redução. Assim, a pergunta que norteia minha pesquisa é: quais estratégias operacionais podem ser adotadas para reduzir as parcelas que são emitidas durante o processo de tratamento de esgoto? Mas quais são os ODS a qual ela se relaciona? O ODS 6, Água Potável e Saneamento, e o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. O ODS 6 fala sobre assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, e a meta 6.3 fala até 2030 melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos. E meu trabalho se encaixa principalmente em melhorar a qualidade da água e redução da poluição. Isso porque, ao se tratar o esgoto e remover o nitrogênio, as emissões de gás de efeito estufa em rios também são reduzidas. Além disso, com relação ao objetivo 13, que diz respeito a tomar medidas urgentes para combate às mudanças climáticas e seus impactos, em específico a meta 13.3 fala sobre melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima. E meu trabalho se encaixa principalmente em aumentar a conscientização institucional sobre a mitigação. Isso porque eu pretendo elaborar um roteiro técnico de controle operacional em estações de lodo ativado com o objetivo de mitigação das emissões e, consequentemente, auxiliar no combate às mudanças climáticas. Essas foram as referências que eu utilizei no slide. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Olá a todos, meu nome é Hélio Lopes Araújo, sou orientado pelo professor Sérgio Nascimento Duarte, sou aluno do programa de pós-graduação de Engenharia de Sistemas Agrícolas do Departamento de Biosistemas da Exalc. Meu trabalho é intitulado de Regionalização da vazão média por sensoriamento remoto para as bacias hidrográficas da região do Matopiba. Aqui está a introdução do sumário. Hoje, nós estamos vendo as dificuldades vividas com a escassez de água, tanto aqui no Brasil como no mundo. E é muito importante estudar as vazões em bacias hidrográficas. E
O meu trabalho tem o objetivo de validar a equação do balanço volumétrico para as bacias hidrográficas na região do Mato Piba, permitindo-se estimar a vazão média de longo período através do sensoramento remoto. Nós esperamos fornecer um referencial para o uso dos produtos Emerge e Alexi, com resoluções temporais mensais e anuais, contribuir para a gestão dos recursos hídricos e estabelecimento de ortogas para a região em estudo. Mato Piba tem clima tropical úmido, com inverno seco, temperaturas médias variando de 25 a 27 graus Celsius, com uma precipitação média variando de 800 a 2.000 milímetros, distribuídos nas estações secas, que vai de maio a setembro, e na estação chuvosa, que vai de outubro a abril. O Mato Piba se localiza nas regiões norte e nordeste do país, tem esse nome Mato Piba, por causa dos acrônimos das iniciais dos estados, do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E o meu trabalho para conseguirmos a evapotranspiração será utilizado o fluxograma, que foi adaptado de Bosquila, para que nós calculamos essa evapotranspiração. Muito obrigado, são as referências. Eu sou Camila Jesse, aluna de doutorado do PPG-SHS da ESC, e meu trabalho se intitula Pasteurização assistida por peróxido de hidrogênio como uma alternativa para desinfecção domiciliar de água para consumo. Esse trabalho ele se insere nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com uma abordagem um pouquinho diferenciada, mas ainda visando o alcance universal de água e saneamento até 2030, que é o objetivo 6 dessa agenda. Apesar de nós estarmos caminhando para condições melhores de abastecimento, há ainda desigualdades no acesso à água potável, de forma que essas soluções centralizadas, que são no ponto de uso ou na entrada da residência, podem ser uma alternativa. A pasteurização, que é o aquecimento de água ainda abaixo do ponto de fervura, é uma técnica clássica para desinfetar a água de consumo, mas limita muitos usos e também a produtividade. Com isso, surgiu a nossa hipótese de incrementar esse método usando o peróxido de hidrogênio, que é um oxidante amplamente utilizado, principalmente na desinfecção de superfícies. E, nesse caso, as fontes responsáveis por elevar a temperatura da água podem ser diversas, permitindo o aquecimento até mesmo em fluxo, como é o caso de concentradores solares, por exemplo. No meu trabalho, que está sendo realizado em escala de bancada, eu estou testando o efeito de diferentes temperaturas combinadas a diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio sobre vírus e bactérias indicadoras de contaminação fecal. Esses testes já permitiram o ajuste de modelos empíricos de inativação desses micro-organismos e indicaram que havia sinergismo na inativação de Escherichia coli, ou seja, a pasteurização assistida, ela promove inativação maior do que a soma dos efeitos individuais. Os mecanismos de inativação foram avaliados por meio de corantes letais e também a quantificação de proteínas solúveis, porque o aumento da temperatura promove desnaturação e possivelmente lise celular. E o peróxido de hidrogênio pode oxidar esse material liberado no meio. No geral, a pesquisa está revelando os potenciais da pasteurização assistida por peróxido de hidrogênio, mas nós reforçamos a necessidade de mais estudos considerando, por exemplo, patógenos, águas de diferentes características iniciais e também estudos de caso antes de qualquer implementação, que também deve ser avaliada considerando aspectos de engenharia civil. Você já deve ter ouvido falar que a água que é consumida pela população pode estar contaminada. Pois é, essa informação é verdadeira. Devido aos processos industriais, são eliminados uma série de substâncias químicas que podem atingir a água que é consumida pela população. Por isso, nós desenvolvemos um dispositivo capaz de fazer o controle de qualidade da água.
A fabricação desse dispositivo foi feita a partir do processo de serigrafia, que utiliza materiais de baixo custo, como um rodo, uma tela contendo o design apropriado e uma tinta condutora de carbono. Este processo se assemelha com a impressão de camisetas, mas neste caso é transferida uma tinta condutora de carbono, que gera trilhas condutoras de carbono, assim como é feito em placas de circuitos. Essas trilhas condutoras também são conhecidas como eletrodos. Um eletrodo, ele tem a capacidade de converter uma informação química num sinal mensurável. O nosso sistema conta com um design um pouco diferente. Contém 2 eletrodos, nos quais cada um é responsável por monitorar uma substância. Em uma superfície é feito o monitoramento de nonilfenol, produto da degradação de detergente, e no outro eletrodo o monitoramento de paroxetina, que é um antidepressivo. A exposição indevida a essas substâncias pode trazer sérios prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente. Nosso dispositivo foi acoplado a um conector desenvolvido especialmente para esse eletrodo e integrado a um sistema portátil. O processo é bastante simples, basicamente se goteja uma gota de solução à superfície do eletrodo e se faz a medida, obtendo-se um sinal. Em apenas alguns segundos é possível descobrir se a água pode ou não ser consumida pela população. Este dispositivo é passível de ser integrado a sistemas portáteis muito parecidos com aqueles utilizados no glicosímetro para medição de glicose. Assim, a eletroanalítica faz a sua parte para assegurar a qualidade da água de abastecimento. Olá, eu sou a Thalita Salgado, aluna de doutorado do programa de pós-graduação de Engenharia Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos. O meu projeto ele é sobre a construção de um modelo de apoio à decisão de financiamento para universalização dos serviços de água e esgoto, considerando a capacidade de pagamento dos usuários. Ele está linkado diretamente com o ODS 6. No contexto brasileiro, apenas 83% da população tem acesso aos serviços de água e apenas 54% tem acesso aos serviços de coleta de esgoto. O tratamento é menos ainda. Com essa mudança do marco, da Lei Nacional de Saneamento Básico, ocorrido ano passado, o governo pretende incentivar a iniciativa privada a participar da gestão dos serviços de saneamento. E com isso, espera-se que a tarifa tenha um papel central no financiamento desses investimentos da universalização. Então, a gente tem vários desafios no Brasil: universalizar, recuperar os custos através da tarifa, mas pensar sempre na capacidade de pagamento dos usuários, que a tarifa de saneamento não prejudique o acesso a outros serviços essenciais que essa população precisa ter. Bom, como eu comentei, o objetivo geral da minha tese é propor um modelo de decisão para o governo, de financiamento a esses serviços a partir do equilíbrio entre tarifa, transferência e imposto, considerando sempre a capacidade de pagamento dos usuários. A metodologia, eu fiz esse levantamento do acesso físico e econômico aos serviços no Brasil, analisando o quanto que a tarifa hoje em dia está impactando no orçamento familiar, tanto do cidadão médio quanto do cidadão em situação de vulnerabilidade social. Estou entrando na fase de estudar otimização tarifária através de modelos multiobjetivos e multicritérios, porque para ver como a gente pode mexer na estrutura tarifária dos serviços de saneamento, sempre pensando na capacidade de pagamento dos usuários. E depois, por fim, fazer um modelo de apoio à decisão, considerando, envolvendo os principais atores do setor, principalmente a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, as agências reguladoras que são responsáveis por calcular a tarifa e os prestadores de serviços que são responsáveis por universalizar, levar os serviços a todas as pessoas, não importa a renda, a classe social. Por fim, vou validar esse modelo com prestadores de diferentes tamanhos e gestão. Basicamente é isso. Obrigada.
Incrível como a palavra sustentabilidade passou a ser tão usada, fazendo-nos refletirmos sobre nossa relação com o meio ambiente. E mais do que nunca, nosso padrão de consumo precisa ser pensado para não impactar gerações futuras. O desenvolvimento de cidades do futuro faz parte das preocupações da ONU, em que 17 objetivos precisam ser alcançados para manter o equilíbrio no planeta. Pensando nisso, eu, Débora Pagliuso, doutoranda do LAFIECO, estudo a integração fisiológica, metabólica e molecular de plantas e tenho como foco a produção de energia sustentável, que se relaciona com os objetivos 6, 7, 11 e 12. Para alcançar esses objetivos, eu estudo a menor planta aquática do mundo, que cresce 28 vezes mais rápido que qualquer outro cultivar agrícola. Então, ela é uma ótima aliada na produção de energia em conjunto com tratamentos de água. Mas não se engane pelo tamanho pequeno dessas plantas. Metade do seu peso são açúcares. Mas vocês sabiam que existem mais de 20 tipos de açúcares? E que esses estão organizados de formas e estruturas diferentes? A grande complexidade nisso tudo se deve à organização das paredes celulares. A parede celular funciona como uma barreira de proteção física, química e mecânica formada de açúcares organizados em pectinas, hemicelulose e celulose, que estão amarrados entre si. Esse emaranhado de açúcares se une formando uma estrutura complexa, que é extremamente difícil de desvendar. O acesso a essa matriz requer uma sequência específica de passos para destruí-la e liberar os açúcares. Agora, com tamanha variedade e disponibilidade de açúcares, os micro-organismos têm a dura tarefa de escolher a sua dieta. E assim como nós, eles têm preferência por alguns tipos de açúcares mais do que outros. No caso das lentilhas d'água, as suas paredes celulares são extremamente diferentes e fermentáveis. Os açúcares apiogalacturonanos podem ser a chave no processo de montagem e desmontagem da parede celular de lentilhas d'água. Sendo assim, eu busco compreender como esse açúcar age no crescimento dessas plantas e engenheirar uma lentilha d'água mais eficiente para a produção de etanol. Estudar lentilhas d'água é uma doce forma de despoluir águas e produzir biocombustíveis sustentáveis, impactando positivamente no desenvolvimento social e econômico do país, com água limpa e energia para todos. Agora, da próxima vez que você for abastecer o seu carro, lembre-se que tem milhares de cientistas desvendando a forma e função da parede celular para produzir uma maneira mais eficiente e barata o etanol. Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa e nesse vídeo vou apresentar o meu projeto de mestrado, que tem como título Desenvolvimento de uma bancada experimental para determinar a refletância de materiais. Esse projeto é ligado à ODS 7, Energia Acessível e Limpa. Energia solar é uma das fontes de energia mais estudadas, além de ser a mais antiga. Existem registros desde o século 8 a.C. do seu uso. Energia solar pode ser convertida em eletricidade através de duas maneiras. Através da conversão térmica, que é dessa conversão, temos a Concentrated Solar Power, ou CSP. E o também outro método bastante conhecido, a conversão fotovoltaica. O fluxograma de uma planta CSP mostra com clareza que o componente mais importante é o concentrador óptico. Ele fornece o combustível, que no caso é a luz solar. O concentrador óptico é responsável por 40% do custo da construção de uma planta CSP. A eficiência de uma planta CSP depende de inúmeros fatores, mas vamos focar no ângulo de incidência e qualidade do refletor. Refletância é uma função do comprimento de onda, do ângulo de incidência e do ângulo de aceitação. A reflexão pode ser especular ou difusa. No caso de uma planta CSP, apenas a reflexão especular é utilizada. Atualmente, não há um procedimento padrão para medir refletância especular de espelhos solares. Protótipos de laboratório estão sendo desenvolvidos para calcular a refletância especular solar ponderada, já que a energia não é distribuída uniformemente no espectro solar. No CISEA, laboratório em que sou membro, está em andamento a construção de um simulador solar de alto fluxo, para posteriormente ser possível realizar experimentos CSP em um ambiente mais controlável e sem dependência das variações do Sol. Para que esse simulador funcione da melhor maneira, materiais com a maior refletância especular são necessários. Assim, uma bancada experimental se faz necessária. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um abraço a todos.
Olá, meu nome é Nicolas e sob a orientação do professor Fábio Lima, aqui no Grupo de Eletroquímica, no Instituto de Química de São Carlos da USP, programa de pós-graduação em Química. Eu vou apresentar então minha dissertação de mestrado, que tem como título Redução eletroquímica de dióxido de carbono em eletrocatalisadores de cobre funcionalizados in situ com fenantrolina. Atualmente sabemos como funciona um efeito estufa, né, para manter o calor na atmosfera do nosso planeta. A animação nos lembra um pouco esse efeito, mas também sabemos que o aumento da concentração de CO2 na atmosfera tem levado concomitantemente ao aumento da temperatura na atmosfera, que tem vários efeitos negativos. Uma forma de mitigar esse processo é a partir da conversão da molécula de CO2 em outras moléculas. Uma maneira bem eficiente de fazer isso é a partir da redução eletroquímica do CO2, e a partir de alguns estudos a gente pode ver que o cobre é um metal que possui uma interação bem específica com a molécula de CO2, que é capaz de gerar produtos com maior valor agregado, como, por exemplo, o etanol, metanol, ácido fórmico, que podem ser oxidados, né? Além de outros produtos como metano, etileno, mas tem se buscado uma seletividade, né, para algum produto específico, ou pelo menos uma classe deles, no caso de produtos com 2 carbonos, como foi o intuito do trabalho. Utilizamos, então, bases nitrogenadas, que têm uma interação muito boa com o CO2, já conhecida na literatura, além da capacidade de alguns ligantes poderem formar complexos in situ. Neste caso, a gente usou, então, fenantrolina, adicionando fenantrolina no eletrólito, para essa interação com as superfícies de cobre. A partir da caracterização eletroquímica, microscopia eletrônica de varredura, espectrometria de massas por molde TOF, espectroscopia de infravermelho e Raman, a gente conseguiu observar uma boa interação da fenantrolina com a superfície, e a partir da espectrometria de massas online, numa técnica chamada DEMS, a gente pôde observar que, nesse segundo gráfico, a distribuição dos produtos demonstrou uma seletividade para a etileno, que possui 2 carbonos, enquanto mostrou uma supressão de metano, né, que tem 1 carbono, e diminuição de hidrogênio. E a partir da quantificação, então, a gente viu que a menor concentração da fenantrolina foi quem mostrou o melhor resultado. E como conclusão, a gente pode observar que houve até um aumento de aproximadamente 6 vezes para etileno, enquanto suprimiu metano, que tem 1 carbono, e decréscimo de hidrogênio, o que é ótimo para os objetivos propostos. Bom, é isso, muito obrigado. Vídeo pôster para o segundo encontro da pós-graduação da USP, uma sociedade em transformação. Orientador, professor Dr. Marcelo Marini Pereira de Souza. Discente, Tiago Lopes de Andrade Lima. Análise das normas do mercado financeiro nacional no financiamento de projetos de energia renovável, sob a perspectiva dos investimentos ESG, da sigla em inglês Environmental, Social and Governance, e dos riscos climáticos. No Brasil, o setor bancário é o grande provedor de recursos para o desenvolvimento econômico. E assim, tendo como tema as finanças sustentáveis, o projeto apresenta a seguinte pergunta norteadora: as instituições financeiras, ao cumprirem as normas regulatórias e financiarem empreendimentos de energia renovável, estão realizando financiamentos com sustentabilidade? Como problema de pesquisa tem-se o financiamento de empreendimentos de energia renovável sem a avaliação quanto aos seus impactos socioambientais. Isso sustentado na hipótese de que o fomento pelo mercado financeiro de projetos de substituição da matriz energética brasileira não atende aos critérios ESG e não minimizam riscos climáticos no Brasil. Em recente relatório, a OCDE informou que os bancos centrais têm encontrado desafios para integrar os fatores ESG, que vão desde inconsistências metodológicas até dúvidas sobre o alinhamento desses fatores com os riscos climáticos e com os objetivos ambientais. Diante desse exposto, a pesquisa tem como objetivo geral analisar a efetividade das normas adotadas pelo mercado financeiro nacional quanto ao financiamento de projetos de energia renovável sob a perspectiva das finanças sustentáveis. Objetivos específicos: analisar a regulamentação do mercado financeiro no Brasil quanto à estruturação do risco climático como novo indicador socioambiental, avaliar se a transição energética, da forma como vem sendo conduzida, atende a critérios ESG e identificar formas de parametrizar o processo de financiamento da transição energética brasileira com a adoção de critérios ESG e alinhada com os riscos climáticos. Portanto, o projeto se integra ao ODS 7, Energia Limpa e Acessível, na medida em que este objetivo parte da premissa de que as fontes de energias renováveis financiadas nos países em desenvolvimento são uma forma sustentável de fornecimento de energia. Também se integra ao ODS 13, Ação contra a Mudança Global no Clima, que prevê a meta de mobilizar US$100 bilhões por ano
para atender necessidades dos países de desenvolvimento para ações de mitigação, motivo pelo qual uma análise sobre o arcabouço regulatório para a liberação desses recursos se mostra imprescindível e necessária. Obrigado. Olá, meu nome é Vanessa Oliva, sou mestranda do curso de Engenharia Química da Unidade de Lorena. O meu projeto é referente à avaliação entre 3 meios de cultivo, o BG11, DM e o BBM. A microalga que será utilizada neste estudo é a Coralla vulgaris, que vem apresentando em diversos estudos um elevado teor de carboidrato, na faixa entre 37% a 55% do seu peso seco. Além dos 3 cultivos, serão variados os macronutrientes, como o fósforo e o nitrogênio, pois, segundo a literatura, foi constatado que, com a presença ou ausência destes nutrientes, as microalgas reagem com alterações do seu meio intracelular, o que pode induzir ou modificar a assimilação de nutrientes, acarretando no aumento da reserva de carboidratos. Nosso foco nessa pesquisa é constatar o efeito das diferentes concentrações de nitrogênio e fósforo na produção de carboidratos, tendo como meta uma porcentagem em torno de 53%. O projeto será realizado em bioreatores do tipo Airlift, de 4 litros, em regime batelada, sendo programados em torno de 7 a 9 dias de cultivo, posteriormente filtrados a vácuo. E para a determinação dos açúcares redutores, inicialmente será realizada a hidrólise ácida, com o ácido sulfúrico 72%, e posteriormente a análise utilizando o método DNS, de acordo com o protocolo da Embrapa. Portanto, este estudo apresentará uma viabilidade tanto na redução de custo de cultivo em escala industrial, como no atrativo devido ao alto teor rendimento de carboidratos, com a finalidade para a produção de etanol. Enfim, essa pesquisa se insere ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7.2, que até 2030 aumente substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. Espero que tenham gostado da minha pesquisa. Muito obrigada pela atenção e até breve. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de doutorado, que pode auxiliar na ODS número 7. Já existem tecnologias que aproveitam o calor do sol para resfriar ambientes como esse que estamos agora, ou mesmo para resfriar alimentos como a nossa geladeira faz. Elas podem contribuir para a grande redução do consumo de energia elétrica, se comparado com o uso de sistemas convencionais e na transição para o uso de fonte renovável de energia. Uma das tecnologias aplicadas é baseada no processo de absorção de 2 fluidos específicos, que libera calor quando um fluido é absorvido pelo outro. Assim, um sistema de refrigeração por absorção resfria o ambiente interno, transferindo o calor dele para o processo de absorção e do processo para o ambiente externo. E para que esse sistema funcione, os 2 fluidos precisam ser separados novamente, e é aí que entra a energia solar. O calor do Sol é transferido para um dos componentes do sistema, mais especificamente para o gerador, que é usado para aquecer a mistura, vaporizar um dos líquidos e separá-lo do outro. Cada sistema projetado tem diferentes peças, e quando ele é ligado é muito difícil encontrar um ponto de operação que seja estável e seguro. A descoberta desse ponto de forma manual ou automatizada pode demorar meses de estudo. Para reduzir esse tempo, pode-se utilizar um programa computacional baseado em estudos avançados de termodinâmica, prevendo como o sistema vai se comportar e encontrando o ponto de operação mais adequado. Porém, não existem opções de software que possuam boa precisão e que sejam de livre acesso. Dessa forma, a minha proposta de doutorado é justamente desenvolver esse software e realizar as simulações de um sistema de refrigeração do laboratório CISEA, da USP. Será usada a linguagem de programação Python, que é de fácil acesso e atual,
e o código será aberto para disponibilizá-lo a qualquer pessoa. Depois de desenvolvido, esse software poderá ser usado por pesquisadores ou projetistas para reduzir o tempo e custo de projetos, viabilizando a implantação dessa tecnologia de sistema de refrigeração em casas ou indústrias e contribuindo no avanço da energia limpa e acessível. Muito bom. Gente, em primeiro lugar, parabéns, né, aos 17 do bloco aí. Eu fico assim bastante lisonjeada, né, de poder estar participando disso e fico admirada com a beleza das nossas pesquisas. Confesso que não entendi 100% de todos os vídeos, né? E eu acho que é até bastante interessante porque esses vídeos, na minha opinião, né, eu também incentivo meus orientados a participarem. Eles vão treinando a gente para falar sobre a nossa pesquisa de uma forma mais leiga, para conversar com a sociedade. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Claro, a gente está bastante complicado em termos de tempo, por causa dos problemas técnicos que tivemos, mas mesmo assim eu queria dar a oportunidade, né, de vocês participarem, de vocês falarem um pouquinho. Então, já que a gente não teve pergunta pelo chat, é lindo, né, Camila? Eu acho lindo, é desafiador mesmo, você tem razão. Eu quero perguntar para vocês se alguém que está aqui gostaria de abrir o microfone e fazer perguntas para quem apresentou o vídeo agora no primeiro bloco. Eu vi que teve pesquisas similares, então acho assim, isso que é a beleza também, né? Num encontro como esse, a gente acaba conhecendo pessoas, às vezes, de outras unidades que pesquisam termos parecidos com o nosso, né? A gente viu que no início, acho que a Clara, né, já se identificou aí com o Ederon, então isso é muito bacana. Então eu queria perguntar para vocês, eu vi que tem alguns professores aqui junto, né? Identifiquei o Marcelo, meu colega, não sei se você está aí, Marcelo. Então eu queria perguntar para vocês, a gente tem tempo para uns 5, 7 minutos de perguntas antes do segundo bloco para dar oportunidade para vocês falarem. E eu queria ver com vocês, quem gostaria de fazer pergunta, quiser levantar a mão, pode levantar. Não sejam tímidos. É importante também a gente exercitar essa participação, né? Faz parte da nossa profissão também. Não? Bom, se surgir perguntas, a gente faz. Mas, assim, como a gente teve todos os problemas técnicos, não recebemos perguntas do pessoal de fora, eu gostaria de propor para vocês, para os autores, que a gente divididos em objetivos, e eu queria dar oportunidade, pelo menos, de cada um de vocês falar um pouquinho, tá? Então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para todos vocês. Nós temos aqui... Bom, primeiro, antes de mais nada, deixa eu só confirmar aqui. A Fernanda Neri e o Felipe André estão por aí? Se tiverem, falam no chat ou se identifiquem, por favor, porque eu não consegui identificar vocês na lista de participantes. Não, né? Então, a gente tem um pouquinho menos de participantes aqui. Os dois não estão aqui. Então, eu queria que vocês respondessem a seguinte pergunta em relação aos objetivos. Nós temos aqui, ó, o objetivo 2, que é fome zero e agricultura sustentável. O 6, que é água potável e saneamento. O 7, que é energia limpa e acessível. Então, eu queria que cada um de vocês falasse. É um desafio. Se vocês acharam que 2 minutos e meio é o desafio, né? Esse tempo que vocês vão ter agora é mais ainda, mas dá oportunidade para cada um de vocês falarem, e eu vou chamando por nome, em 30 segundos, qual que você acha que é a principal contribuição do seu trabalho, contribuição científica do seu trabalho. Mas você pode até falar assim, a minha contribuição científica é que eu estou resolvendo o problema tal do Brasil. É uma super contribuição científica. A contribuição científica ela pode, obviamente, estar relacionada com impacto social, estar relacionada com impacto de inovação. Tudo bem? Bom, para a gente não ser injusto com ninguém, eu vou chamar na ordem da planilha que eu tenho aqui, que eu nem sei se é a mesma ordem que está no site. Tudo bem? Então, vamos lá. Estou começando, então. Clara. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu acho que a contribuição do meu trabalho é primeiramente, iluminar as pessoas que produzem alimentos na cidade, né? A gente está vendo que a fome está voltando ao Brasil
E muitas vezes, cientificamente, a gente trata a questão da produção de alimentos como numa separação entre o que é urbano e o que é rural, né? Como se o alimento fosse produzido na área rural e importado pelas áreas urbanas. Então, acho que iluminar o trabalho de mulheres agricultoras na cidade de São Paulo já traz uma contribuição de que, sim, é possível produzir alimento na cidade, e que as mulheres, para além do trabalho doméstico de produção de alimentos, também tem um trabalho que é social, econômico, político e ambiental, né? Então, eu também parto de uma perspectiva feminista, né? De valorizar as mulheres enquanto sujeitas políticas, e não apenas objetos de estudo, né? 30 segundos é muito pouco. Sim, passou um pouquinho, mas não tem problema, Clara. Edpol, não sei se é assim que fala seu nome, Edpol ou Edpol. Boa tarde, é Edipo. É um nome difícil, realmente. Eu acho que o objetivo do meu trabalho é basicamente fornecer ao produtor, que na minha visão é um dos elos mais fracos assim, da nossa cadeia produtiva. Essa doença da cultura do abacateiro ela é bastante importante, e a gente fornecendo ao produtor o acesso a esse material tolerante, ele consegue necessitar menos a utilização de alguns produtos químicos que a gente sabe que é bastante caro nessa cadeia produtiva. Então, o produtor tendo acesso a um número mais elevado de material tolerante e necessitando menos de produtos químicos que vão também agredir menos ao ambiente, eu acho que seria essa a questão chave do meu trabalho, é fazer o acesso ao produtor e, consequentemente, também auxiliar, obviamente, as consequências de reduzir os impactos no ambiente da utilização desses produtos químicos, já que o material é tolerante, não vai precisar a utilização de todo esse veneno que a gente vê na agricultura hoje em dia. Tá mutada, Fátima. Opa, desculpe, obrigada, Edson. Eu vou marcar o tempo aqui, vai ter uma buzininha para vocês, para a gente não passar muito, para a gente dar a oportunidade de todos, tá bom? Natália. Oi, boa tarde a todos. O principal objetivo do meu trabalho é desenvolver uma ferramenta analítica para o monitoramento de interferentes endócrinos e antidepressivos e amostras de água de abastecimento, ou seja, um dispositivo para poder fazer o controle de qualidade da água de abastecimento no que tange essas moléculas. Uma ferramenta de baixo custo, com potencial para larga escala e portabilidade. Opa, nem ocupou os 30 segundos. Ótimo, Natália. Camila. Qual delas? Opa, na minha lista aqui, acho que só tem uma. Sou eu, então. Camila Jessi. Sou eu, então. Bom, a contribuição científica do meu trabalho, eu acredito que seja relacionada a explorar, né, um processo combinado de tratamento de água, que é inédito ainda, no caso, a pasteurização assistida, e a contribuição mais social e vinculada ao objetivo do desenvolvimento sustentável número 6 é fornecer uma outra opção de tratamento descentralizado que pode atender a comunidades vulneráveis, principalmente aquelas que são isoladas, né, e não podem contar com um sistema de abastecimento e tratamento centralizado. Obrigada, Camila. Hélio. Olá, boa tarde a todos. Meu trabalho tem um objetivo de mostrar para a sociedade... Tá baixo o som, Hélio. Oi, tá ouvindo agora? Pode mudar? Agora sim. Olá, boa tarde a todos, sou o Hélio. O meu trabalho tem um objetivo de mostrar para as pessoas o que nós estamos passando hoje, que é a falta de água para nós. Então, trabalhar com bacias hidrográficas através do sensor remoto e mostrar para as pessoas que isso é possível nessa área do Matopiba, onde eles estão produzindo cada dia mais alimentos, mostrar para eles que nós devemos conservar essas áreas para que não falte água para as gerações futuras. Muito bem, obrigada, Hélio. Fernanda Demarco. Oi, pessoal. Então, eu acho que a minha pesquisa ela contribui, primeiro, nesse passo de identificar, durante o processo, quais são
as estratégias operacionais que a gente pode adotar para reduzir as emissões do óxido nitroso, né, que é um gás de efeito estufa. E aí, com isso, no final, propor medidas para as estações de tratamento de esgoto verem o processo que elas têm, né, atualmente, adotar novas medidas que sejam viáveis, né, tecnicamente, economicamente, para reduzir essas emissões desse óxido. Obrigada, Fernanda. Thalita? Oi. Bom, eu acho que a principal contribuição da minha pesquisa é melhorar a política atual de financiamento do saneamento básico, fazendo com que o governo federal otimize a destinação de recursos a fundo perdido para áreas e população que realmente não consigam pagar a tarifa e precisam ter acesso aos serviços da mesma maneira que todo mundo. Então, é isso. Obrigada. Débora? Oi, tudo bem? Bom, a minha pesquisa eu vejo ela mais como básica, na verdade. Ela vai abrir portas para que possa, então, ser utilizada uma energia mais renovável, né? Então, a gente visa otimizar a hidrólise de açúcares distintos, né? No caso da parede celular, de lentilhas d'água que ajudam na despoluição das águas. Ela consegue captar muitos metais pesados e diversos fármacos. Então, é uma benfeitoria para todo mundo, né? Obrigada. Tiago? Olá, tudo bem? Bom, no meu caso, considerando que as instituições financeiras são grandes propulsores do desenvolvimento econômico, né, nos países de desenvolvimento, no caso do Brasil, eu acho que o meu trabalho ele tem o objetivo de analisar a efetividade das regras de caráter social, ambiental, de governança e climática, que são seguidas pelos bancos financiadores nesses projetos de energia, né? E, quem sabe, contribuir para o aperfeiçoamento dessas regras e a otimização dos recursos de combate às mudanças climáticas. Obrigada, Tiago. Vanessa? Oi, boa tarde. Então, o objetivo do meu trabalho com microalgas para a obtenção de etanol é para uma inovação em combate à dependência dos combustíveis fósseis, além da redução de gases do efeito estufa na atmosfera. E também na escolha dos combustíveis, cabe inclusive aos dirigentes das empresas, de modo a contribuir para o meio ambiente. Isso. Obrigada, Vanessa. Larissa? Primeiramente, boa tarde a todo mundo. A minha pesquisa ela tem como objetivo de criar uma forma de padronizar, né, um processo de você poder qualificar, ver a qualidade de espelhos solares para que você possa usar a energia solar concentrada, que é uma forma que ainda não está, né, muito difundida no mundo inteiro, né? Todo mundo está usando placas fotovoltaicas e tal, o fotovoltaico está muito mais popular, mas existe esse método que a gente pode usar espelhos para concentrar numa área e conseguir fazer aplicações de altas temperaturas. Então, esse é o objetivo. Obrigada, Larissa. Nicolas? Oi, boa tarde a todos. Bom, recentemente a gente foi confrontado com essa questão do aquecimento global, né? Teve o relatório do PCC que já falou sobre nem tem mais um caráter irreversível, mesmo se a gente parar de emitir CO2. Então eu vejo meu trabalho assim, a redução eletroquímica de CO2, a possibilidade de converter o CO2 em outra molécula de maior valor agregado, com um potencial absurdo para trabalhar justamente nessa questão de crise climática que a gente vem falando a respeito. Mas é isso. Obrigado. Obrigada, Nicolas. O Ellerson, é assim que fala, o Ellerson? Isso, é o Ellerson. O Ellerson, vai lá, vai. Bom, o objetivo do meu trabalho é justamente tentar usar a energia solar para fazer refrigeração. Então, eu vou fazer um programa que vai tentar facilitar o projeto de um sistema de absorção que vai, então, pegar a energia solar e transformar em refrigeração, seja para usar em ar-condicionado ou mesmo com outras formas, como uma câmara fria. Seria isso.
Muito bem, obrigada, Wellerson. Que bonito, gente. Gente, esse exercício é um exercício que a gente sempre faz com os alunos, né, numa disciplina até que eu dou, que chama Laboratório de Inovação, que é você ter na ponta da língua qual é a contribuição do seu trabalho, seja qual é o impacto do seu trabalho. Então, é bacana isso. Então, o pessoal do próximo bloco vai se preparando que vocês vão responder a mesma pergunta, tá? Mas isso não invalida vocês também fazerem perguntas para os colegas. Então, se vocês tiverem pergunta para os colegas aqui, podem colocar no chat que a gente tem um tempinho, tá bom? Glaucia, podemos começar o segundo bloco? Podemos começar a compartilhar aqui. Legal. Então, agora, gente, nós falaremos do objetivo 8, 9 e 11, tá? Eu acho que o meu não foi chamado, meu nome. Opa! Eduardo, qual objetivo você está? Estou no objetivo 2 e 5. Estranho, será que o seu está no 5? Porque o seu nome não está aqui como 2. Mas meu vídeo foi apresentado, foi o segundo apresentado. Foi? Desculpa, Eduardo, então eu vou deixar você falar e vou te achar aqui. Vamos esperar só um pouquinho. Por favor, Eduardo, me desculpe. É que não estava aqui na minha planilha, eu vou te achar aqui. Tá, posso falar então? Pode, rapidão? Sim. O objetivo do nosso trabalho é, aproveitando essas novas tendências do consumo de café, lançar mão de uma bebida, de uma matéria-prima sustentável e de bastante valor cultural agregado, né, uma vez que se trata de uma cooperativa e de um trabalho desenvolvido por mulheres, né, de forma sustentável, ou seja, café orgânico, o desenvolvimento e estabilização de uma bebida à base de café orgânico. Então, o objetivo do nosso trabalho para a ciência e para a sociedade é esse, fornecer uma bebida de alto valor agregado. Isso. Eduardo, foi uma falha minha, seu nome estava aqui sim, mas eu que não rolei a planilha para cima, me perdoe, tá? Mas já anotei você aqui. Faltou alguém, gente, que eu comi bola aí? Não? Então tá bom, muito obrigada, viu, Eduardo? Vamos lá, Glaucia? Olá, eu sou Gisele Queiroz, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e orientanda da professora Ana Carolina Rodrigues. Minha pesquisa contou com o financiamento da CAPES. Eu investigo como é que os trabalhadores da economia gig, especificamente os motoristas de aplicativo, desenvolvem seus vínculos de comprometimento e entrincheiramento no trabalho. Comprometimento é um vínculo psicológico que envolve afetividade, dedicação e responsabilidade, seja com a organização, com a família, com a carreira ou qualquer outra instância. O entrincheiramento é um vínculo que reflete a necessidade ou a percepção de que é difícil deixar um trabalho ou um relacionamento em que já foram feitos muitos investimentos. Esses vínculos já foram estudados em trabalhos formais, mas pouco se sabe sobre como se dá o comprometimento e o entrincheiramento das pessoas em trabalhos sem vínculo trabalhista, com alta volatilidade e flexibilidade. Eu conduzi uma pesquisa qualitativa por meio de entrevistas semi-estruturadas com 30 motoristas de aplicativo, 18 em São Paulo e 12 em Fortaleza. Usei a análise de conteúdo e análise temática para avaliar esses dados. Os resultados indicam que os trabalhadores gig têm uma rotina exaustiva que interfere na relação com a família. O que os leva a esse trabalho são o desemprego e a necessidade de complementos de renda. O que os fazem permanecer é a percepção de autonomia e flexibilidade, mas também a falta de alternativas de trabalho. Os achados também evidenciaram que as práticas de gestão de pessoas, que em trabalhos padrão são promovidas pelas organizações, nessa economia são terceirizadas para os próprios trabalhadores, que vão contar com a ajuda de terceiros, como a família e outros motoristas de aplicativo. Sobre os vínculos, os resultados indicam que os trabalhadores que não percebem alternativas de trabalho e dependem exclusivamente da renda dos aplicativos tendem a ser mais entrincheirados. Por outro lado, aqueles que se percebem como trabalhadores autônomos ou como pertencentes a uma coletividade demonstram maior comprometimento. Esse trabalho traz resultados que podem contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, especificamente com os Objetivos 8, 10 e 12. Obrigada.
Olá, meu nome é Jéssica e eu sou uma trabalhadora. Já trabalhei em algumas empresas diferentes e executei trabalhos variados. Com o tempo, me questionei sobre quais seriam as competências que poderiam trazer mais lucro para as empresas e quais seriam os fatores que mais impactavam na satisfação do trabalho. Fui a campo perguntar para os trabalhadores sobre este assunto e encontrei algumas respostas. As principais competências necessárias para exercer o próprio trabalho são saber agir nas tarefas, saber se comunicar, saber trabalhar em equipe e saber aprender e promover a aprendizagem dos outros. Em relação à satisfação no trabalho, o que mais traz satisfação é salário e benefícios financeiros, feedback sobre o trabalho realizado, os valores morais do trabalho, se envolver na realização da tarefa e o relacionamento entre colegas. Meu propósito é que estes e os próximos resultados desta pesquisa promovam crescimento econômico e trabalho decente para todos e todas. Estudo do comportamento da via permanente ferroviária relacionando a Big Data Analytics para apoio à gestão de manutenção. A distribuição de toda a logística de transporte no Brasil demonstra a predominância do modal rodoviário, como principal meio de escoamento de produtos e serviços em todo o território nacional. Existem altas demandas de transporte de minérios e produtos agrícolas no Brasil, que podem ser atendidos mais rapidamente, de forma segura e com maior eficiência por meio de ferrovias. Disso, os vagões de carga contam com uma capacidade maior de transporte, diminuindo o número de caminhões que transitam nas estradas e nos centros urbanos. No aspecto ferroviário, para garantir seu funcionamento efetivo, deve-se realizar inspeções, medições e manutenções periódicas em toda a extensão da linha férrea, com o intuito de identificar de forma antecipada possíveis anomalias e repará-las. A melhoria no processo de gerência de manutenção ferroviária é uma demanda constante no setor, e no caso das ferrovias brasileiras ainda são mais importantes devido à baixa densidade da malha. Avanços provenientes da industrialização, que englobam um amplo sistema de tecnologias avançadas como inteligência artificial, robótica e internet das coisas, estão mudando as formas de produção e modelos de negócios. Esses avanços fazem parte da chamada indústria 4.0. Nesse sentido, encontrou-se uma oportunidade no setor. O acompanhamento das condições de via por meio de veículos automatizados com sensores de alta frequência de aquisição de registros vem sendo cada vez mais desenvolvido e aplicado, e é parte integrante da chamada ferrovia 4.0. Tal controle já é um equipamento cujo desempenho de coleta de dados sobre a via já é conhecido e disseminado no meio técnico. É um veículo de inspeção que precisa que as vias estejam livres para realizar o levantamento. Um aspecto importante é que o comportamento da via durante a passagem das composições é diferente na situação em que o carro controle realiza as medições. Os vagões realizam diversos movimentos oscilatórios que variam conforme características de cada segmento e elemento da via férrea. Outra tecnologia vem sendo implementada em ferrovias pelo mundo, o vagão instrumentado. Mas ao contrário do carro controle, que mede parâmetros geométricos da linha férrea, o vagão instrumentado registra leituras da resposta que a via férrea gera no vagão. Portanto, serão utilizados ambos equipamentos de inspeção, o carro controle e o vagão instrumentado. Serão utilizados em um estudo de caso, onde serão utilizados para realizar coletas automáticas durante viagens em toda essa ferrovia. Devido à alta taxa de registros adquiridos por esses equipamentos, serão utilizadas ferramentas de Big Data Analytics e ciência dos dados para processamento dos dados coletados. Isso com o objetivo de obter formas de visualizações dessas informações para obter as respostas sobre as condições da via permanente. Assim, consequentemente, gerar parâmetros para manutenção preditiva e validar o VI como um equipamento de inspeção da via. A compreensão dessa relação permitirá futuramente a geração de indicadores que auxiliarão nos processos de tomada de decisão estratégica e eficiência na gerência de manutenção. Oi, o meu nome é Julia Marcolan e eu sou aluna de mestrado de Física Computacional no Instituto de Física de São Carlos, sob a orientação do professor Alberto Tanus. O meu trabalho é desenvolver sequências de pulso de ressonância magnética compatíveis com o espectrômetro digital desenvolvido pelo Centro de Imagens e Espectroscopia por Ressonância Magnética, o CIERMAG.
As técnicas que utilizam a ressonância magnética nuclear, como as imagens por ressonância magnética e a espectroscopia por ressonância magnética, podem ser aplicadas desde a agricultura até na identificação de doenças. E além dessa vasta aplicabilidade, elas são técnicas não invasivas, de forma que não apresentam nenhum tipo de risco nem para o paciente nem para a amostra. Apesar disso, de acordo com o levantamento feito pelo CERMAG, os equipamentos de ressonância magnética existentes, tanto comerciais, tanto open source, apresentam uma série de problemas, que vão desde interfaces gráficas pouco desenvolvidas até dificuldades para desenvolvimento de novos métodos de ressonância magnética. Na tentativa de resolver esse problema, o CERMAG desenvolveu o espectrômetro de ressonância magnética digital, cuja estrutura é baseada no hardware reprogramável das FPGAs. Além desse espectrômetro, também foi desenvolvida toda a estrutura de software necessária para a criação de novos métodos. Essa estrutura é baseada no Python Magnetic Resonance Framework, o PyMR. Na ideia do PyMR, é possível criar novos métodos e também manipular os parâmetros relativos a esses métodos. Além disso, também foi desenvolvida a linguagem F, que foi idealizada para o desenvolvimento de novos métodos de ressonância magnética, e por isso é capaz de representar as sequências de forma clara e intuitiva. A linguagem F conta com um compilador e um editor sensível à linguagem. O objetivo desse trabalho é traduzir a sequência Stimulated Echo Acquisition Mode para a linguagem F, de forma que ela seja compatível com o espectrômetro digital do CERMAG. Essa sequência utiliza 3 pulsos de radiofrequência de 90 graus de amplitude, combinados com gradientes ao longo dos eixos ortogonais, para selecionar o sinal proveniente de uma região onde esses eixos se interceptam. A estrutura do CERMAG é uma alternativa para o desenvolvimento de novos métodos de ressonância magnética de forma simples e intuitiva. Durante as próximas etapas desse trabalho, outros métodos que são estandarte da ressonância magnética nuclear serão traduzidos para a linguagem F, de forma que eles também sejam compatíveis com o espectrômetro digital do CERMAG. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Olá a todos, eu sou Luiz Fernando Zitei Batista, mestrando pelo programa de pós-graduação em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, orientada pela professora doutora Délia Rita Tape Blasto. E hoje irei falar um pouco sobre um problema que assola o meio ambiente: o plástico. O plástico é um material polimérico e orgânico à base de petróleo. Sua principal característica é a maleabilidade, no qual pode ser facilmente moldável a partir de mudanças na temperatura e pressão do meio. Outra característica dele é sua durabilidade no meio ambiente, que pode atingir até 450 anos, para ser totalmente degradado, além de gerar microplásticos que intoxicam a fauna e a flora. Como exemplo, estamos nessa ilha de lixo, composta principalmente por plásticos residuais, no qual flutua no Oceano Pacífico. Essa ilha tem cerca de 1.000 quilômetros de extensão e mais de 100 milhões de toneladas de plástico de todos os tipos, descartado de forma irregular na natureza, como, por exemplo, PETs, copos plásticos e sacolinhas, todas relacionadas à indústria alimentícia. Gostaria que, num estalar de dedos, todo esse lixo sumisse, mas isso não é o que vai acontecer. Visando criar alternativa ao plástico de petróleo, em minha pesquisa de mestrado, trabalho com a produção e caracterização de novos materiais poliméricos à base de resíduos da agroindústria. Com esses novos materiais, além de serem alternativas ao plástico convencional, também possuem propriedades antimicrobianas e antioxidantes, sendo utilizados principalmente na indústria alimentícia para o recobrimento e conservação de alimentos, além de também aumentar a sustentabilidade nas cidades, no qual esse material plástico não produzirá resíduos tóxicos ao meio ambiente, havendo uma produção e um consumo mais sustentável de plástico, protegendo a vida na água e a terrestre, pois esses materiais, quando em contato com a natureza, se degradam facilmente, produzindo CO2, água e biomassa.
Estudo da estabilização dinâmica do lastro para a melhoria das condições operacionais da via permanente. Durante muito tempo no Brasil, o investimento no transporte de cargas por meio das rodovias foram muito maiores quando comparados com outros tipos de transporte. Esse fato gerou um certo desequilíbrio da matriz de transporte de cargas nacional. Tal desequilíbrio é ainda mais notável quando comparado com outros países de dimensões semelhantes. A alta dependência do meio rodoviário desencadeia custos logísticos mais elevados e decorre em eventos como vistos nas greves dos caminhoneiros, com prejuízos elevados e risco à exportação nacional. Uma alta participação das ferrovias, além da redução dos custos em logística, pode resultar em uma diminuição de possíveis impactos ambientais. Por exemplo, um vagão graneleiro de 100 toneladas substitui a movimentação de quase 4 caminhões, o que ajuda a reduzir os congestionamentos nas estradas e nos centros urbanos. Diante disso, tem sido crescente o interesse do governo federal em investimentos na renovação e construção de novas ferrovias nos últimos anos, em busca de propiciar um maior equilíbrio na matriz de transporte de carga. Para que esses elevados investimentos possam resultar em ferrovias com maior eficiência, são necessárias técnicas de construção e manutenção também eficientes e que gerem menores custos de transporte de bens e serviços. Na construção e manutenção, atualmente são empregados os processos de alinhamento, nivelamento e socaria. Apesar de muito importantes e necessários, sabe-se que esses processos também aceleram a degradação da via e reduzem sua vida útil. Para mitigar esses efeitos, desenvolveu-se o método de estabilização dinâmica como complementação ao processo de socaria. O nível de eficiência desse método depende de diferentes parâmetros, e os seus valores recomendados advêm de estudos internacionais, o que pode não refletir as condições operacionais e os materiais empregados nas ferrovias do Brasil. Desta forma, a presente pesquisa objetiva avaliar e selecionar a combinação de parâmetros que atinge os melhores resultados, através da construção e monitoramento de trechos experimentais de uma ferrovia nacional, estudando o comportamento da via logo após cada processo de manutenção e ao longo do acúmulo de passagem dos trens. Os resultados da pesquisa poderão desenvolver um processo construtivo de manutenção mais eficiente que gere uma maior qualidade de vida útil da via, reduzindo os custos de operação e aumentando a sua produtividade. Olá, me chamo Renata Patrocínio Pérez, estou na FEUSP desde 2015, quando iniciei o mestrado. Vim compartilhar com vocês um pouco da pesquisa do meu doutorado, que está relacionada ao ODS número 9 da ONU Brasil, Indústria, Inovação e Infraestrutura, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. A pesquisa realizada em minha tese intitula-se Impactos das reformas regulatórias sobre a oferta de energia elétrica, uma análise comparativa das experiências do Brasil, Chile, Colômbia e México. Alinhado a cada um dos objetivos da pesquisa, foram estabelecidas 3 análises. A primeira analisou os impactos das reformas regulatórias na expansão da oferta de energia elétrica por meio de uma análise conjunta entre os países, uma análise de dados em painel, a partir de 8 modelos. As interferências regulatórias e os estímulos à concorrência produziram uma correlação negativa com a expansão da oferta de energia elétrica. Porém, em conjunto, as variáveis foram importantes para expandir a capacidade instalada. Os países com maior abertura ao exterior e maiores PIBs produziram efeitos significativos e positivos sobre os indicadores setoriais. Os eventos de desestatização não se mostraram relevantes para a expansão da oferta nem mesmo em conjunto. Em boa parte, isso se deve aos déficits de investimento que ocorreram nos países mesmo depois da troca do Estado pelo setor privado. Para a segunda análise, foi realizado um levantamento dos marcos regulatórios que identificou a ocorrência de 3 fases entre as intervenções. Em geral, na primeira fase, os países criaram as condições para o desenvolvimento do setor elétrico e aparato institucional. Na segunda fase, foi realizada uma correção das distorções da primeira fase e um aprimoramento dos métodos de custeio. Na terceira fase, foi realizado um acréscimo de novidades, inclusive de proteção ao consumidor, expansão da capacidade instalada e o alcance da sustentabilidade em relação aos 4 segmentos deste setor. Na terceira análise, inicialmente, não houve uma resposta positiva, conforme esperado pela pesquisa. Porém, a partir da década de 2010, o efeito da concorrência de marcos regulatórios dos países
mesmo com alternâncias, for positivo, ao identificar diferenças e similaridades nessa terceira análise. Desta forma, a pesquisa avaliou o aparato institucional, a legislação regulatória desses países, realizou uma análise comparativa entre a maturidade das reformas dos mercados selecionados e pôde verificar a extensão social das reformas. Muito obrigada. Olá, comunidade da pós-graduação da USP, meu nome é Wellington José e eu sou aluno do programa de mestrado profissional em empreendedorismo da FEA. Vou falar sobre a minha pesquisa. Minha pesquisa é sobre um modelo de negócio, que é o modelo das DNVBs. É um modelo de negócio novo de empresas que já nascem em ambientes digitais, só que elas fazem produtos físicos, elas contam com uma cadeia de valor própria, então tem matéria-prima, fornecedor, indústria, e eles vendem via canais próprios, tem foco em desintermediação, e tem muito a ótica do consumidor ali naquele produto. Então a ideia é simplificar uma dor existente. No Brasil tem expoentes já desse modelo, trouxe aqui alguns exemplos em vestuário, higiene e beleza, segmento de alimentos, produtos de limpeza e acessórios. Então é um modelo que tem crescido. Ele traz como vantagens para os empreendedores um constante aprimoramento da manufatura, eles conhecem a cadeia, as matérias-primas e desenvolvem isso, vendem via canais próprios, principalmente e-commerce, e passam a ter muitos dados sobre compra, uso, venda, performance de anúncios, feedback de cliente, e isso pode deixar os produtos a cada ciclo melhores, tá? É um tema que combina muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, principalmente quando a gente fala aqui do nono dos Objetivos de Indústria, Inovação e Infraestrutura. Eu trouxe dois tópicos ligados a esse tema, onde as DNVBs têm potencial para influenciar, que são aumentar a participação da indústria e do emprego no PIB, via esse desenvolvimento, e segundo, aprimorar as capacidades tecnológicas destas empresas. Então, o tema das DNVBs combina bastante com os objetivos. A pesquisa é dividida em 3 partes: a revisão da literatura, entrevistas em profundidade com fundadores brasileiros de DNVBs, e depois um terceiro artigo sob a ótica dos clientes. O segundo desses artigos, ele vai fazer parte do CMEAD, né, desse nosso seminários em administração agora aqui em novembro. Então, convido todas para acompanharem e poderem deixar também seus feedbacks. Queria agradecer e vejo vocês aí no encontro. Acolhendo emparelheiros. Possibilidades e desafios de um percurso orgânico em São Paulo. Olá, meu nome é Éder Marques. Estou cursando mestrado em Mudança Social e Participação Política na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Marcelo Vilela de Almeida. Quero apresentar aqui o meu projeto de pesquisa. A história da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, iniciativa surgida em Santa Catarina há 22 anos e que promove o agroturismo como alternativa de renda não agrícola em propriedades rurais, e a sua metodologia testada, sistematizada e reconhecida em 2014 como tecnologia social pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP, foram referências para a implementação do Acolhendo Emparelheiros. O Acolhendo Emparelheiros, enquanto projeto de turismo de base comunitária, destaca-se pela inclusão de iniciativas não agrícolas, definindo outras localidades de interesse no mesmo território e criando mais que um circuito. Uma economia local também se configura com a participação ativa dos membros com seu trabalho, saberes e produtos nos eventos promovidos e na organização do receptivo aos grupos de turistas. Experiências que interessam não apenas por seu impacto econômico, mas como portadoras de novos conceitos e de profundos questionamentos aos sistemas tradicionais de produção, de crédito, de organização social, de mercado e de políticas sociais.
Integrando-se ao território ao associar-se a outros movimentos locais e através de uma proposta de turismo comunitário na agricultura familiar voltada à produção livre de agrotóxicos, o projeto Acolhendo em Parelheiros mostra-se importante não apenas para o bairro e para a cidade, mas como uma proposta antagônica ao turismo tradicional, que promove a saúde ao destacar a relevância da alimentação saudável. Neste momento em que previsões de retorno da atividade turística devem privilegiar destinos próximos e pequenos grupos, tal interesse, aliado a práticas de mínimo impacto, tem grande valor educacional para a formação cidadã. Trata-se de um projeto inovador, que contribui efetivamente para o alcance de vários dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com destaque para o 11º, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Olá, meu nome é Fabrício e eu quero apresentar para vocês uma situação cotidiana. Chuvas intensas, problemas por enchentes e situações que vêm acontecendo de tempo atrás até hoje. Queremos uma sociedade em transformação, precisamos mudar muitas dessas coisas, já que principalmente essas ameaças naturais estão afetando as pessoas com menos recursos, com menos possibilidades. E por isso, aquelas soluções individuais, elas não resolvem realmente o grande problema da população. Temos que pensar em soluções um pouco mais abrangentes, como são os objetivos de desenvolvimento sustentável, no caso, cidades e comunidades sustentáveis e mais resilientes a essas ameaças naturais. Esse seria o tema principal de meu projeto de doutorado, que é a avaliação econômica da combinação de mecanismos de mitigação com soluções baseadas na natureza e de transferência do risco para inundações em bacias urbanas. Meu nome é Fabrício Alonso Richo Navarro, eu sou orientado pelo professor doutor Eduardo Mário Mendiondo e eu faço parte da pós-graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, USP, e sou associado ao laboratório lá. E que se trata esse tema, o que entende é aquela gestão de risco que envolve várias situações ou vários quadrantes, como vem na figura. Um quadrante que fala da intensidade das ameaças, outro de como estamos preparados para essas ameaças e como podemos mudar elas por meio de modelos de seguros e como a população ela pode ser motivada a se adaptar e a se preparar melhor. E como se veria isso de uma forma um pouco mais criativa? Ela se veria como um prato de comida bem colorido, com várias opções de maneira saudável que proporcionaria uma solução para nosso problema. Muito obrigado. Além dos estudos técnicos, os projetos cicloviários devem ser produto de políticas públicas de planejamento que considerem sua capacidade de gerar benefícios socioeconômicos. As pistas cicláveis podem ser verdes ou independentes, segregadas e compartilhadas. Seu nível de segregação é determinante no custo das obras. Portanto, as ciclovias constituem um investimento mais oneroso e muito escasso na rede de São Paulo. Para a análise socioeconômica, empregou-se o software HDM4, cujo modelo permite que toda a obra rodoviária seja afetada pela presença de tráfego não motorizado. As ciclovias se tipificam como uma melhoria na infraestrutura existente que muda as condições de operação dos diferentes modos de tráfego. A combinação de variáveis como demanda atual e potencial de ciclistas, velocidade de operação e custo de capital constitui um fatorial de diferentes alternativas técnicas e econômicas que são comparadas com uma alternativa básica.
Assim, hipoteticamente, uma ciclovia I possui um tráfego J. Permite uma velocidade de operação K e tem um custo associado ao tipo de pavimento M. O número de categorias de tráfego normal é 6. Os valores de tráfego gerados são 7. Avaliam-se 3 velocidades de operação e definirão-se 8 valores de investimento para as obras de implantação. Desta forma, há 1.008 combinações diferentes analisadas no software HM4. Para o tráfego não motorizado, os custos relevantes correspondem ao tempo de viagem do passageiro, um fator dependente do perfil econômico do usuário, que, neste estudo, foi tipificado pelas condições de renda da população de 5 regiões principais de São Paulo, sendo também incorporados valores de renda críticos que correspondem à população com um alto índice paulista de vulnerabilidade social. Os resultados refletem a diversidade interregional sobre a conveniência de projetos de ciclovias com base apenas nos benefícios monetários, na redução em tempos de viagem. O risco financeiro dos projetos é regido pela velocidade e volume de tráfego, exigindo também uma demanda de mais de 1.000 bicicletas por dia e operação em velocidade superior a 8 km por hora. Olá, meu nome é Mariana, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Meteorologia do IAG-USP e o título da minha pesquisa é Impactos da Urbanização e Ocorrências de Tempo Severo na Região Metropolitana de São Paulo. Ao longo do vídeo, eu vou falar dos objetivos da minha pesquisa e como ela pode beneficiar a sociedade. Áreas urbanas podem aumentar a quantidade de precipitação de uma tempestade, aumentando a probabilidade de ocorrência de um evento extremo. O aumento pode ocorrer no centro ou nas bordas da cidade, indicando que a urbanização também modifica a distribuição de chuva. Os maiores impactos são observados no centro e corrente abaixo. Eu estou estudando dois dos parâmetros responsáveis por esses impactos, ilha de calor urbana e aumento da rugosidade da superfície pela presença de edifícios altos.
A presença de materiais com diferentes propriedades radiativas e térmicas e a liberação de calor antropogênico de fontes como automóveis, consumo de energia elétrica e ar-condicionado fazem com que áreas urbanas sejam mais quentes que as regiões ao redor, dando origem à ilha de calor. Devido a essa diferença de temperatura, forma-se uma circulação, com o ar mais frio e úmido das regiões ao redor fluindo para o centro urbano, gerando convergência do vento próximo à superfície. Essa convergência gera um movimento ascendente que pode intensificar tempestades, aumentando a quantidade de chuva. A presença de edifícios altos age como uma barreira para o escoamento, o que pode causar uma desaceleração do vento, gerando regiões de convergência nas bordas da cidade, ou uma bifurcação de uma tempestade se movendo para essa área urbana. E, claro, existe uma interação entre a ilha de calor e a rugosidade da superfície. Mas como esses parâmetros podem impactar em um evento em uma cidade, como vão interagir? Responder isso é bem mais complicado, porque depende da presença de outros fenômenos atmosféricos, como frentes frias, e de outras características da região, como a presença de montanhas, lagos e a proximidade com a costa. Para responder essas perguntas para a região metropolitana de São Paulo, eu vou alterar o tamanho da mancha urbana, considerando uma expansão para 2050, aumentar a quantidade de calor antropogênico e a área ocupada por edifícios altos. Os dois primeiros são proporcionais à intensidade da ilha de calor. Para isso, estou utilizando um modelo numérico que simula a evolução da atmosfera e permite fazer essas alterações na superfície de forma a isolar o efeito de cada parâmetro, além de determinar a interação entre eles. Entender esses processos é extremamente relevante para a sociedade, considerando que áreas urbanas são mais vulneráveis à ocorrência de extremo de precipitação devido à presença de superfícies impermeáveis, e uma completa compreensão do tema é fundamental para a discussão e elaboração de planos para mitigar esses impactos. Olá, eu sou a Monique, eu sou doutoranda do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG e sou orientada pela professora Dalgisa Fornaro. A minha tese tem por tema a qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo, fazendo uma discussão sobre a química atmosférica e a contribuição de emissões industriais dos hidrocarbonetos menos o metano. Como havia dito, a minha área de estudo é a região metropolitana de São Paulo, mais especificamente a região do Grande ABC, onde está inserido um grande complexo industrial. Nesse sentido, a ODS que está relacionada a este estudo seria sobre cidades e comunidades sustentáveis, onde visa reduzir o impacto ambiental negativo, prestando atenção especial à qualidade do ar. Nesse contexto, parte de um estudo que já foi publicado, nós temos que, em geral, as concentrações nessa região de hidrocarbonetos no local mais próximo ao complexo industrial foi de até 2 vezes maior do que no local um pouco mais afastado. Além disso, esses compostos se mostraram muito significativos na formação de ozônio e SOA, principalmente os hidrocarbonetos aromáticos. A outra ODS relacionada seria sobre saúde e bem-estar, que visa reduzir substancialmente o número de mortes, relacionando também contaminação e poluição do ar. Nesse contexto, esse mesmo estudo que foi publicado, nós chegamos ao resultado de que para o benzeno, que é um carcinogênico reconhecido, o valor do risco de câncer ao longo da vida foi 6 vezes maior do que recomenda a EPA, novamente, principalmente no local mais próximo às indústrias. Por fim, num contexto um pouco mais atual, nós estamos desenvolvendo um estudo sobre as emissões descontroladas de material particulado e COVs, que ocorreu no começo desse ano, lá na região, onde uma força-tarefa da CETESB identificou essas fontes poluidoras e aplicou as multas. Nosso principal objetivo é estimar os níveis de exposição à poluição que a população local foi submetida, utilizando tanto dados da qualidade do ar da estação da CETESB, também como a modelagem de dispersão atmosférica. Por fim, nós temos que, num contexto global, onde as emissões veiculares elas vêm diminuindo nas últimas décadas, esforços adicionais são necessários para compreender essas outras fontes de poluição. Obrigada! Almeida Souza e meu trabalho é o estudo do material particulado indoor-outdoor em uma casa de repouso em São Paulo. Sou aluno do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG.
Dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, cidades e comunidades sustentáveis, o trabalho ele se insere trazendo a temática dos grupos mais suscetíveis aos efeitos da poluição do ar em grandes cidades, destacando-se os idosos por apresentarem condições de saúde pré-existentes que os colocam como mais suscetíveis aos efeitos da poluição. O trabalho ele é em parceria com o grupo de geriatria do Hospital das Clínicas e foi desenvolvido na Casa Undina Lobo. É um lar para idosos que fica na região sul de São Paulo, no Santo Amaro, e foram feitas coletas em 2 ambientes, o outdoor mais externo e o indoor mais interno. Foram feitas coletas do material particulado simultaneamente, considerando os estágios de menor diâmetro mais nocivos, por serem partículas menores, depositando mais profundamente no sistema respiratório. Foi percebido um perfil onde o inverno apresentou maiores concentrações em média e o ambiente outdoor, potencialmente mais nocivo por ser mais poluído, mas também um ambiente indoor com altas concentrações em alguns dias, ultrapassando o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Partículas menores em estágios menores apresentaram maiores concentrações, o que se mostra preocupante para a população idosa devido aos efeitos dessas partículas quando inaladas. E a deposição dessas partículas se mostrou bem maior em regiões alveolares do que em vias aéreas superiores. Partículas com diâmetro maior se depositaram mais em vias aéreas superiores. E os homens idosos apresentaram uma maior concentração de partículas depositadas, o que potencialmente é mais nocivo à saúde desses homens em comparação com as mulheres. O trabalho, então, ele conclui um dos pontos essenciais, que é a exposição da população idosa, evidenciando que mesmo em ambientes internos, como o indoor, eles podem ser expostos a elevadas concentrações de poluentes presentes no ar. Olá, eu sou Tailine Correia e faço doutorado em meteorologia no IAG e sob orientação da doutora Dalgisa Fornaro, eu estudo a interação dos hidrocarbonetos com a qualidade do ar e parâmetros meteorológicos em florestas urbanas, com enfoque no isopreno. O isopreno, ele é o principal hidrocarboneto biogênico emitido pelas plantas, mas ele também pode ter uma fração antropogênica, principalmente relacionada à fonte veicular. Esse composto é muito importante na química da atmosfera, uma vez que pode contribuir para a produção de ozônio e aerossol orgânico secundário. Sua produção é muito sensível à luz e à temperatura. Nesse sentido, meu projeto se baseia nas seguintes questões. O isopreno biogênico afeta a qualidade do ar? Ou a poluição do ar e as condições atmosféricas urbanas afetam o comportamento da floresta urbana, com o intuito de identificar esta interação entre a biosfera e a atmosfera e o papel do isopreno na química atmosfera em região urbana, foram escolhidos 3 pontos de amostragem na região metropolitana de São Paulo, 2 dentro da mancha urbana, o Matão, na cidade universitária, e o PEF, Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, e o terceiro fora da mancha urbana, que é a nossa floresta controle, que é a reserva do Morro Grande, em Cotia. Assim, foi levantado um conjunto inédito de dados, onde foi possível estimar a fração biogênica e antropogênica do isopreno, assim como a sua interação com parâmetros meteorológicos e sua contribuição na produção de ozônio e aerossol orgânico secundário. Esse projeto tem aplicação na ODS 11, em que visa o maior entendimento das fontes naturais e sua interação com a química atmosférica em uma região urbana. Com isso, um maior planejamento das cidades sustentáveis, na ODS 13, em que visa o maior conhecimento dessas fontes naturais frente a cenários de mudanças climáticas, principalmente relacionados ao aumento de temperatura, e na ODS 15, em que visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Obrigado pela atenção, eu fico por aqui e deixo umas fotinhas das nossas campanhas de amostragem para vocês.
Vamos lá, nossa, gente, que bloco lindo também, né? Parabéns a todos vocês, né? A gente atrasou, mas vocês estão aí firmes e fortes. A gente tem vários vídeos esclarecedores. Estou apaixonada pelos trabalhos de vocês. Para a gente não demorar muito, eu não sei se alguém tem questão, né? O pessoal brilha muito, Camila, concordo plenamente. Assim, eu acho muito bonito os vídeos, pelo menos aqueles que eu assisti, aqueles desta sessão, né? Porque a gente dividiu entre a equipe técnica para avaliar vários aí no fim de semana, mostram a paixão de vocês pelo trabalho. Isso é a coisa mais bonita que tem, tá bom? Gente, para não demorar muito, porque eu sei que todos devem estar cansados também, a gente vai fazer a mesma dinâmica, então eu vou perguntar para cada um para dar a oportunidade de falar quem é qual é a principal contribuição, e eu vou seguir a ordem aqui que está na minha planilha. Se alguém tiver alguma urgência, mas assim, são 16, então vai dar no máximo 8 minutos, tá? A gente respeitando o tempo aí, e eu vou marcar o tempo, tá? Então, só para a gente não perder tempo comutando, tá bom? Pode ser assim? Então, vamos lá, vamos começar. Fabrício. Oi, tudo bem? Bom, o objetivo principal da minha pesquisa é mostrar o valor da sustentabilidade para evitar desastres naturais, principalmente aqueles referentes a inundações, e assim aumentar a resiliência da cidade. Obrigado. Muito bom, soube resumir muito bem. O Paulo está perguntando aqui, falando do servidor, gente, a gente vai restabelecer, parece que teve um problema, porque o Cicusp parece que está usando o mesmo sistema de votação, e nós vamos estender a votação, não se preocupem, tá? Então, se for necessário estender mais um dia inteiro, a gente estende, tá bom? A votação popular. É até bom porque vocês fazem mais propaganda, tá bom? Oi, boa noite. A principal contribuição científica da minha pesquisa é o maior entendimento das fontes naturais, né, e sua contribuição. Isso pode auxiliar no maior planejamento urbano, principalmente relacionado à qualidade do ar. Obrigada. Sim, o segundo bloco treinou, né? Tá todo mundo em cima, que bonito. Obrigada, Tailine. Ederon, desculpa se eu não sei falar seu nome direito. Oi, boa noite já para todos. Bom, estamos aqui. Eu não treinei, mas assim, o meu trabalho, minha formação é em História, né? Eu voltei para a universidade agora um pouco mais velho, mas minha intenção é exatamente fazer o apanhado de uma série de iniciativas que existem aqui em São Paulo, muito interessantes, e que a possibilidade delas se conectarem por meio de uma rede é uma das coisas que eu acho que mais pode ser interessante até para a própria universidade ter esse contato, né, com esses grupos articulados. Eu vi aqui, como você lembrou, tem uma colega que está fazendo um doutorado sobre uma coisa bastante similar, só que com um olhar ambiental. Então, exatamente isso. São Paulo tem muitas áreas agricultáveis, muita gente já produzindo agroecológicos, né, e a gente poder pensar todo esse caminho até o consumo, eu acho que é uma das coisas interessantes e que tem a ver muito com objetivos do 11 do desenvolvimento sustentável. Obrigada, Ederon. Luísa? Olá, tudo bom? Então, meu trabalho contribui com as políticas de planejamento e de investimento nos projetos cicloviários. Mesmo que sejam projetos sustentáveis, eles precisam ser rentáveis. Os resultados apontam as principais variáveis de operação que são requeridas para que esses projetos sejam rentáveis, socioeconomicamente. Só isso. Obrigada. Obrigada. Acho que a Maria Lúcia teve que sair ou continua aqui? Acho que saiu, né? Então, vamos para a Mariana. Oi, estão me ouvindo? Acho que o principal objetivo do meu trabalho é entender como a urbanização pode impactar em eventos de chuva na região metropolitana de São Paulo, até porque eu estou considerando um cenário futuro de expansão urbana. Então, com essa compreensão para auxiliar no desenvolvimento de planos para minimizar esses impactos, esses eventos na vida das pessoas. Tá fechado seu áudio. Obrigada, Mariana. Monique. Obrigada. Monique está aí? Acho que não está mais, né? Natanael?
Natanael teve que sair? Então vamos para a Jéssica. Boa noite a todos. A principal contribuição da minha pesquisa é promover um ambiente de trabalho com maior satisfação para as pessoas. Bonito. Curto e grosso. Parabéns, Jéssica. Gisele. Olá, boa noite a todos. O meu trabalho busca trazer reflexões para empresas, plataforma, trabalhadores, sociedade civil e governo sobre as condições de trabalho digital, trabalho por app, e como é que ele pode impactar no desenvolvimento dos vínculos psicológicos que esses trabalhadores desenvolvem com pessoas, grupos e outras instâncias da vida social. É isso, obrigada. Obrigada, Gisele. Júlia. Oi, gente, boa noite. O meu trabalho ele se enquadra no objetivo de indústria, inovação e infraestrutura. Acho que cortou, Júlia. Você está nos ouvindo? Oi. Oi, acho que cortou. Se puder começar de novo. Tudo bem. O meu trabalho ele se enquadra no objetivo de indústria, inovação e infraestrutura. E o nosso objetivo é construir uma aplicação de ressonância magnética que tenha tecnologia e conhecimento brasileiro. Beleza, obrigada, Júlia. Wellington? Wellington, não sei se você está com o microfone ligado, mas a gente não está te ouvindo. Bom, vamos passar para o próximo, depois a gente volta no Wellington, se ele estiver aí. O Paulo, tá aí, Paulo? Tô sim. Vai lá, Paulo. Boa noite a todos, né? A minha pesquisa, ela também se enquadra no ODS de infraestrutura, né, de inovação, e busca aperfeiçoamento das técnicas, né? Investir em ferrovias ainda é muito caro, então a gente sempre tem que buscar formas de poder reduzir esses custos, né? E trazer um balanço melhor na matriz de transporte brasileira, que ainda é muito focada com a parte rodoviária e que polui muito, né, em comparação com as ferrovias. Então, o objetivo é esse, buscar uma inovação, buscar melhorias e aperfeiçoamento em técnicas que vão reduzir os custos de logística e manutenção. Obrigada, Paulo. Em cima. Luiz Fernando? Oi, boa noite a todos. Então, a principal contribuição da minha pesquisa é o desenvolvimento desses novos materiais biodegradáveis à base de resíduos da agroindústria, promovendo, então, uma valorização desses resíduos e uma nova fonte e agregando valor a esses para uma produção de uma possível nova indústria que pode reutilizar esses resíduos. Obrigada, Luiz. Renata? Boa noite a todos. O objetivo principal da minha pesquisa, relacionado ao ODS número 9, da infraestrutura, foi estudar um pouquinho das reformas regulatórias e as implicações nos alguns países da América Latina, o Brasil, o Chile, a Colômbia e o México. E com isso auxiliar os próximos países dessa região, ou os países em desenvolvimento com as mesmas características, a conseguir melhorar os aspectos regulatórios, ampliar o nível de investimentos e melhorar o setor elétrico, né? Aqueles que ainda estão desenvolvendo essas fases que eu descobri na minha pesquisa, as 3 fases que eu falei no vídeo. Obrigada. Obrigada, Renata. Ângelo? Oi. No meu trabalho, a principal contribuição que eu entendo que seria importante salientar seria viabilizar a implementação de uma outra tecnologia para a inspeção de vias e ajudar as equipes de gerência de manutenção a ter um maior controle de gestão de seus ativos, né? Ajudando a reduzir custos de manutenção, incluindo geração de grandes bancos de dados para ajudar nessa predição de anomalias. Excelente. O Wellington, tá aí? Wellington? Pessoal, faltou alguém para falar a contribuição? Bom, se o Wellington
estiver por aí, ele entra. Bom, gente, então, em primeiro lugar, eu queria novamente agradecer a vocês que ficaram até aqui, né? Tiveram a paciência, eu acredito que vocês estejam cansados, mas muito obrigada. Eu queria parabenizar pelo capricho. Que bonito que é ver vocês fazendo uma atividade extra. Ninguém tinha obrigação de mandar vídeo, mas é muito bonito e isso mostra a qualidade e a preocupação de vocês e o envolvimento, o comprometimento de vocês com o programa de vocês, com o trabalho de vocês. Então, parabéns para todo mundo, de verdade. Espero que vocês tenham sucesso na premiação. Caso vocês não sejam premiados, submetam de novo o ano que vem, se vocês ainda não tiverem terminado, né, o programa aí. Então, submetam de novo, porque é muito importante, nós precisamos cada vez mais fazer com que a universidade faça com que a sociedade entenda a sua contribuição científica. Nós vamos fazer discursos aqui, né? Mas só para encerrar, a gente está vendo quanto que a universidade está sofrendo, vimos os cortes da ciência em nível estadual, em nível federal, então nós sabemos, então cabe a nós também, que fazemos pesquisas, que somos cientistas, somos cientistas em formação, a lutar por isso. E fazer esses vídeos é uma forma da gente divulgar o nosso valor e de falar para a sociedade que a gente está dando um retorno, onde que o dinheiro do contribuinte está sendo investido. Tá? Então, muito obrigada a todos. Nós pedimos novamente desculpa pelos problemas técnicos. Eu gostaria de, em especial, agradecer ao Guilherme, à Gláucia e ao Fábio pelo suporte técnico que deram para a gente. E essa gravação vai ficar lá. Então, se vocês quiserem divulgar também, vai estar no canal da PRPG, se vocês quiserem divulgar para os colegas para ver o vídeo de vocês e a apresentação de vocês aqui na sessão para votar no voto popular, será muito bem-vindo. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Até mais. Gostaria de avisar também, professora. Parabéns. Oi? E, bom, eu vou parar a gravação. Isso. Essa gravação eu vou subir para o canal. Legal. Para ficar na íntegra. Tá joia, Fábio. Muito obrigada, viu? Tá, desculpa mesmo, é porque